Nós vamos conversar hoje a respeito de um tema que diz respeito à vida de todos nós. Porque a sua boa ou má qualidade interfere no como anda os nossos sentimentos, como lidamos com as situações na vida. É a autoestima. A autoestima é um tema da psicologia, é um tema que o Espiritismo estuda, mas é um tema, antes de mais nada, é um tema da vida. A autoestima diz respeito à forma como nos valoramos, o valor que nos damos. A autoestima tem a ver com esse sentimento de aceitação a respeito de nós próprios. Tem a ver com um sentimento de amor ligado a nós mesmos. Mas ainda mais do que isso, a autoestima tem a ver com a nota que nós nos damos diante das experiências da vida. Se nós estamos vivenciando as experiências, se estamos nos dando uma boa nota, é porque nós estamos com uma boa autoestima. Mas se nós estamos nos dando uma nota muito baixa diante das experiências da vida, é porque possivelmente estaremos vivenciando períodos ou estamos com uma baixa autoestima. Nathaniel Branden, psicólogo canadense que morou e trabalhou nos Estados Unidos durante muito tempo, teve a oportunidade de lançar vários livros que falam a respeito da autoestima. E ele vem falar dos pilares da autoestima como sendo dois os principais que vão compor uma boa autoestima, que se tiverem bem sustentados, farão com que a pessoa esteja bem para lidar com as situações. E o primeiro pilar é o da competência pessoal. É um pilar que fala da capacidade de autoconfiança que a pessoa tem em enfrentar as situações. É a pessoa sentir-se competente para lidar com os desafios que a vida lhe apresenta. Então, é uma pessoa que não vai fugir das situações, mas ela vai enfrentar, porque ela se sente competente para isso. O outro pilar é o pilar do valor pessoal. É a capacidade da pessoa ter um autorrespeito, independentemente daquilo que ela esteja fazendo. Ela sente que tem valor como pessoa. Então ela vai buscar o melhor, vai esperar o melhor. Porque então esses dois pilares vão influenciar na forma como a pessoa lida com qualquer situação que ela venha enfrentar. Então as pessoas que estão passando por problemas do tipo dificuldades no trabalho, dificuldades escolares, dificuldades nos relacionamentos, dificuldades sexuais, dificuldades financeiras, depressão, ansiedade, pânico, outros adoecimentos. Isso daí, qualquer uma dessas situações e outras estão geralmente associadas a pessoas que estão, pelo menos, passando por aquele momento com questões na sua autoestima. Então, nós vamos encontrar pessoas com uma baixa autoestima trazendo falas mais ou menos assim: por mais que eu me esforce diante das situações, eu sinto que nada daquilo que eu estou fazendo é suficiente. Esse é um tipo de fala de quem está com problema na sua autoestima. Uma outra fala ligada a quem tem
questões com a sua autoestima, eu sinto que os outros sempre sabem mais, sempre podem mais. Eu nunca estou preparado o suficiente para lidar com as situações. Também é uma outra fala. Tem uma outra fala que aparece também muito comumente quando a pessoa diz assim: quando eu estou num momento muito feliz, de muita alegria, eu fico até desconfiado, achando que a qualquer momento alguma coisa ruim vai acontecer. Olha que dureza, que tristeza. A pessoa não aceita, não dá conta de receber um momento bom, talvez carregando aí um sentimento de culpa que aparece na expectativa de algo ruim que está para acontecer. Porque a autoestima é a base para os relacionamentos. E esse relacionamento começa consigo próprio. Porque cada um só é capaz de oferecer daquilo que tem. Se a pessoa tem um bom relacionamento consigo mesma, a pessoa dá conta também de se relacionar bem com o outro. Mas aquela pessoa que não é uma boa companhia para si mesma, provavelmente terá grandes dificuldades nos relacionamentos com o outro. Então, nas situações de hoje, no mundo atual, as pessoas têm valorizado muito o parecer. Parecer feliz, parecer bem, parecer forte, parecer. Porque o parecer é mais importante do que realmente ser. Então, muitos casais vão para as redes sociais postar as fotos que tiraram sorrindo e felizes, mas que ao encerrarem as fotos, cada um foi para um canto e nem olhou para o outro, porque é só o social. Nas festas, nos eventos sociais, os dois estão juntos lá, sorrindo, bem, mas no dia a dia não reflete aquela felicidade que eles tentam transparecer para os outros. E aí, de repente, quando chega a notícia de que se separaram, ninguém entende, mas eles eram um casal tão feliz, tão harmonioso, porque pareciam assim. Lógico, ninguém tem que ficar dando notícias das suas próprias dificuldades, mas a questão é, trabalhe as dificuldades e não mantenha. As pessoas, quando estão com essa dificuldade de relacionamento com elas próprias, elas não são boas companhias para si. Então, quando elas ficam sozinhas em casa ou em algum lugar, geralmente, nos dias de hoje, a primeira coisa que a pessoa faz é sacar do celular. Porque com o celular ela tem a sensação de que ela não está só, que ela está conectando-se com o mundo, com as pessoas, mas na verdade elas estão sozinhas ali. Outro dia eu tive a oportunidade de ir no McDonald's, tomar um sorvete, e aí tinha uma cena interessante. 5 pessoas assentadas em 5 mesas, uma ao lado da outra, e as 5 pessoas então estavam sozinhas com o celular na mão. Dá vontade de fazer uma foto, né? Mas as pessoas iam achar estranho. Todo mundo ali olhando para o seu celular, cada um no seu mundo. Ninguém foi capaz de olhar para o lado, pelo menos para ver se tinha alguém conhecido, né? Porque eram no bairro. Então é assim que as pessoas se encontram. Mas quando elas estão em casa, então é o celular, é o vídeo, é o som. Tem que ter ruído para parecer que tem alguém falando, porque elas não dão conta de ficarem sós por muito tempo. Então, essa ausência de companhia, essa necessidade de contato, mesmo que virtual, faz com que as pessoas então busquem contatos, relacionamentos, festividades, parecerem. Então essas dificuldades vão se refletir nos relacionamentos. Então, quando a pessoa não está carregando uma boa autoestima,
ela não vai se tratar bem, ela não vai se cuidar bem, ela vai se desmerecer. Então, muitas vezes, a pessoa ela vai ter comportamentos de sabotagem. Ela inicia uma dieta para logo depois sabotar a dieta. E aí, já que sabotou, fala assim, tá perdido hoje mesmo. Ao invés dela só lidar com aquela perda daquele momento, ok, saiu fora da dieta por um momento, não tem problema. Por uma refeição, não tem problema. Mas aí ela então sabota o dia inteiro, para depois fazer um sentimento de culpa. Age, sente culpa, se sente mal. Como ela não se valoriza, ela não merece o melhor, não espera o melhor. E ela se mantém muitas vezes em relacionamentos tóxicos, difíceis, tanto afetivos quanto relacionamentos de amizade, de trabalho. É lógico, em períodos de crise, você no trabalho tem que fazer um pouco mais para você se manter, é verdade. Mas uma pessoa que tem uma boa autoestima, se está enfrentando situações difíceis, que não são lá muito justas no trabalho, a pessoa se posiciona e ela fala que as coisas devem ser diferentes. E o chefe analisa e muda. E muitas vezes, pelo fato da pessoa dar conta de se posicionar, é uma pessoa que consegue até uma promoção quando surge a necessidade de um líder lá dentro. Mas a pessoa que não tem uma boa autoestima, não reclama, não fala, não se posiciona, e o chefe, quando tem que fazer cortes, quem que vai mandar embora? Aquela pessoa. Porque muitas vezes a pessoa com autoestima baixa, ela se entrincheira naquelas posições que ela conquistou. E ela segura aquilo ali com unhas e dentes, como se fosse a única possibilidade da sua vida, sem se permitir arriscar algo melhor, buscar algo melhor em termos de crescimento. Pode perguntar. E o contrário, quando a pessoa não consegue ficar em emprego nenhum, tudo que fala, ela leva para o pessoal e não presta, estão me perseguindo, não vou ficar. É questão de autoestima também, ao contrário? É um dos quadros da autoestima baixa, diz respeito a isso. A pessoa que se melindra muito, ela, com hipersensibilidade, ela denota uma autoestima baixa, porque aquilo que vem do outro se torna muito ameaçador. Aquilo que vem do outro, mesmo que não diga respeito a ela puxa para si porque ela já está carregando um sentimento de menos-valia. Aí qualquer observação, a pessoa, não, está falando de mim. Mas a outra pessoa não estava falando dela, mas ela puxou para si. É uma pessoa que se lamenta muito, que reclama muito, porque a autoestima baixa faz com que a pessoa se sinta insegura. E geralmente uma pessoa insegura tem receio dos contatos, dos relacionamentos. Então a pessoa ela faz um movimento de isolamento social e ela tende a culpabilizar o mundo, o outro, as pessoas. Não, mas eu não saio porque o mundo é muito perigoso. Não, mas eu não vou sair com fulano de tal, porque naquela turma tem tais pessoas e essas pessoas são intragáveis. Não, mas no meu trabalho a dificuldade é fulano, fulano e fulano, é quase todo mundo. Então, a pessoa com uma autoestima baixa, ela tem dificuldades de relacionamento, porque como ela se sente menor, tudo é ameaçador. E a pessoa que se sente ameaçada, ela tem posturas de fuga ou de agressividade. Muitas vezes a pessoa tem posturas agressivas porque ela está com receio, é o medo. Então a autoestima baixa, ela é um grande dificultador da felicidade da pessoa. Porque é impossível a pessoa se sentir bem, adequada, feliz, carregando uma baixa autoestima. Então é terrível, é algo que precisa ser visto, trabalhado, construído ou reconstruído. Porque uma pessoa que tem uma boa autoestima é uma pessoa mais leve da gente lidar, é uma pessoa que interage melhor. Como ela se aceita melhor, os outros também a aceitam mais facilmente.
É uma pessoa que se comunica melhor porque ela não tem, lógico, ela tem bom senso, mas ela fala as coisas, ela participa mais. Quem tem autoestima baixa pensa assim, mas nada do que eu falar vai ser importante, então eu não vou nem perguntar, eu não vou nem comentar. A autoestima baixa faz isso. Se a pessoa participa numa reunião de trabalho, ela pode até ter boas ideias, mas esse sentimento, mas ninguém vai me escutar não. Depois, se for o caso, eu falo em particular. Mas ela perde a oportunidade de marcar presença na hora da reunião. E uma pessoa que tem uma boa autoestima, não. Levanta a mão, pergunta, fala, se posiciona, e ela então aparece mais. Quem é visto é lembrado. Quem não é visto, de repente, por mais que seja um bom profissional, o marketing pessoal dele não está sendo feito. Porque no trabalho, a pessoa tem que cuidar de fazer aparecer a sua imagem também. Então, é mais ou menos assim. Aquela história das organizações. O pato, às vezes, bota um ovo maior, mas a galinha bota o ovo pequenininho e ela canta, e aí chama a atenção. É lógico, é bom ter bom senso, é algo imprescindível, mas às vezes é necessário também a pessoa mostrar o valor daquilo que ela está produzindo, em termos profissionais. Uma pessoa que tem uma boa autoestima, ela tende a ser humilde e não arrogante, porque a arrogância, apesar de não parecer, é um problema grave de baixa autoestima. Então as pessoas falam assim, nossa, mas fulano de tal tem excesso de autoestima. Mas não existe excesso de autoestima, assim como não existe excesso de amor. Uma pessoa que ama de verdade, e o amor, ele tem gradações na sua conquista. Quanto mais a pessoa se aprimora, se desenvolve, mais ela é capaz de amar. E uma boa autoestima da mesma forma. Ela pode cada vez mais ter uma melhor autoestima saudável. Mas aquilo que muitas vezes as pessoas chamam de excesso de autoestima não é autoestima. Porque uma pessoa que tem uma boa autoestima não precisa ficar falando de si o tempo todo. Não, mas você tem que saber o que eu fiz, mas tal coisa que eu conquistei e não sei o que, para onde eu fui. Ela tem que sempre ser o melhor da história. Aqui, quem tem uma boa autoestima não tem que provar nada para ninguém, porque ela já tem uma boa autoestima. Quem não tem uma boa autoestima tem que estar provando o tempo todo para os outros que é bom, que é o melhor, que isso, que aquilo. Então, arrogância, colocar o outro para baixo, é para se sentir melhor, é porque a autoestima não está boa. Quem está bem não precisa diminuir o outro, porque a pessoa já se sente bem. Também não fica se comparando com o outro, não. A autoestima baixa é que faz as pessoas ficarem se comparando com os outros. E aí sofre por causa disso. Porque vai se sentir melhor. Não, eu sou melhor, porque estou melhor do que fulano de tal. Ou pior, nossa, mas fulano de tal consegue tudo, que sorte, hein? Não é que trabalho, não, é que sorte, né? A autoestima baixa não dá conta de reconhecer que o outro se esforçou para conquistar. Qualquer pessoa que busca uma titulação, um crescimento, se esforça para isso. Então vai estudar aí 4, 5, 6 anos. Por que você acha que você vai ficar bom em alguma coisa sem investir naquilo? Não tem jeito. Então o valor pessoal, ele também passa por um certo investimento. Ele também passa por uma postura de busca que a pessoa realize. No caso, eu ia comentar que pode confundir autoestima com ego, né? Com egocentrismo, que seria a parte mais orgulhosa, né? E ruim disso tudo. E também, eu acho que a autoestima também dá muito. Se você tem moral, você tem uma autoestima bacana. Você está com sua moral íntegra, então, automaticamente, vai ser uma autoestima positiva. Então, vamos pensar na questão da humildade. Tem gente que fala assim, mas eu não sirvo para nada. Quando você chama para a pessoa fazer uma atividade voluntária, uma tarefa, quem sou eu? Eu não dou conta disso, não. Tipo assim, coitadinho, né? Nem realiza nada. Mas isso daí não tem nada de humildade, não. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas o Chico não falava que ele era um verme?
É verdade. O Chico, na história dele, ele teve várias falas nesse sentido. Não que eu sou um verme, mas no caso do Chico, não é autoestima baixa, é autoconhecimento, é diferente. Porque quem tem uma baixa autoestima não realiza, não faz, não produz, não tem o que oferecer, porque não tem nada. O Chico foi uma pessoa que ofereceu inúmeros benefícios com quem teve contato com ele. É alguém que teve uma obra maravilhosa. Não estou falando só na produção dos livros, não, nessa doação da mediunidade. Eu estou falando de realização pessoal, direta, em termos de trabalho, de consolo, de ensino. Quando você assiste o Pinga Fogo e você vê as respostas do Chico, você acha que alguém com autoestima baixa seria capaz de responder de forma tão inteligente, tão pontual, tão objetiva, tão lúcida quanto o que ele respondeu? Não. Mas se algum de nós fala, eu sou um verme, isso é autoestima baixa. No caso do Chico, é autoconhecimento. Porque ele tem um nível tão alto de autoconhecimento que ele sabe a posição dele diante da vida. Mas nós ainda não carregamos este nível de conhecimento. Então, se algum de nós fala isso, é menos-valia, é autoestima baixa. Então, não vale. Isso daí não deve ser copiado do Chico. A gente deve buscar aquilo que é bom, mas dentro daquilo que a gente dá conta. Tem uma fala que diz assim, galinha que segue pato morre afogado. Vocês estão vendo que os bichos estão aparecendo aqui, né? Então, isso daí é o seguinte, os motociclistas, né, que sabem muito bem disso. Então, quem está habituado a andar de moto é capaz de andar de uma forma e não vai acontecer nada com a pessoa. Pelo menos é o que se espera. Mas quem está começando agora e já quer fazer a mesma coisa que quem tem 10 anos de treino, vai ter um acidente. É nesse sentido. Galinha que segue pato morre afogado. Então, a gente tem que saber o que a gente vai copiar. Isso é bom senso. Mesmo que sejam de pessoas que são modelos de verdade, que são paradigmas de agir no bem, de boa autoestima e tudo. Então, cada um tem que encontrar a sua medida. Então, para que a gente não fique se justificando. Porque a autoestima boa, ela funciona como um sistema imunológico do nosso corpo. Então, uma boa autoestima é o sistema imunológico do nosso psiquismo. Não é que uma boa autoestima vai nos isentar de passar pelas provas, pelas dificuldades, pelas intempéries da vida, porque isso daí nós estamos expostos mesmo. Mas uma pessoa que tem uma boa autoestima vai ser capaz de lidar melhor com essas experiências, com essas situações. A pessoa está mais bem equipada para o enfrentamento, sem se desmoronar. Porque quantas vezes a pessoa passa por uma prova e ela fala assim, meu mundo acabou a partir de agora. Como assim? Nenhum de nós, sem exceção, passa por nenhuma prova que seja, por mais difícil que ela seja, que nós não sejamos capazes de sermos bem-sucedidos nela. Nenhum de nós. Então essa história de está tudo acabado é porque a pessoa está numa posição de se entregar. Então ela não se sente apta para aquele enfrentamento, autoestima baixa. Mas junto com o poder tem aquela arrogância lá nas alturas. Em alguns casos. Então, mas a pessoa não precisa nem chegar ao poder nesse nível de se tornar juiz, de se tornar um político conhecido. Não precisa disso. Às vezes, no próprio trabalho, numa empresa pequena, a pessoa assume um cargo de coordenação e é o suficiente para que a arrogância venha à tona. A prepotência e todas aquelas dificuldades da pessoa apareçam.
aparece também em tarefas voluntárias, aparece em qualquer tipo de situação. A pessoa se tornou o síndico do prédio, tem 6 apartamentos, já está lá com o ego nas alturas. Porque a dificuldade da pessoa não tem nada a ver com o cargo. Nós vamos encontrar juízes, promotores, pessoas que têm altos cargos e, olha, pessoas de bem, humildes no bom sentido, porque a humildade rima com dignidade. Humildade não rima com menos-valia. Humildade não rima com baixa autoestima. Humildade rima com dignidade. Então, quando a gente lê as obras espíritas, por exemplo, todas as vezes que a gente lê sobre um espírito superior que esteja encarnado ou no plano espiritual, todos, apesar do potencial de realização, de conhecimento e de conquistas morais que já é portador, é um espírito humilde. Isso não só no mercado de trabalho, né? Porque assim, a gente vê isso na escola também. Fulano tirou 8, isso já se acha melhor do que a sala inteira que tirou 8. Pois é. Fulano não é nada, tirou 8. Nossa, se a gente pensar, olha só, a Terra tem cerca de, vamos arredondar, né? Quase 8 bilhões de pessoas. Fala sério, o que representa a gente tirar um 8 numa nota valendo 10 numa sala? Se a gente pensar, olha só, diz que na Terra, os espíritos falam, nós temos entre 22 e 30 bilhões de espíritos vinculados à Terra. E a Terra, aqui, é um dos menores planetas do nosso sistema solar. No nosso sistema solar, a Terra ainda é um dos planetas mais inferiores. Nós vamos ter, em termos de evolução aí, Júpiter e Saturno, André Luiz que nos fala isso, né? Júpiter e Saturno como dos mundos mais aprimorados. Os espíritos que estão em Júpiter e Saturno anseiam a ir para o Sol, para participarem da governadoria do nosso sistema. Mas os espíritos que já estão no Sol, eles anseiam ir para Hércules, que é a pleiade de estrelas que governam esse grupo de sistemas, o qual nós fazemos parte. Esse grupo de sistemas faz parte da Via Láctea, e na Via Láctea nós temos cerca de 100 bilhões de estrelas. E a nossa Via Láctea é só um dos bilhões de galáxias que existem. Então, gente, a gente falar de humildade é falar de bom senso, só isso. Então, é loucura agir com arrogância, é loucura agir com prepotência, total falta de autoconhecimento, total falta de noção do que representa a vida no universo. Total falta de noção do que nós somos nesse planeta. Então, assim, nós somos nada com um grande potencial. Essa que é a questão. Nós somos um nada em termos de representatividade, mas nós temos em nós um potencial imenso de possibilidades a serem trabalhadas, desenvolvidas. Então, quem que tinha... Sim? No caso, sobre o que ela falou, eu tenho cunhadas que dão aula em escolas particulares e os alunos cada vez mais são instigados a isso, competir mesmo entre si, aquela brutalidade. Esse curso aqui é melhor, então você vai estudar 18 horas, você vai passar em primeiro lugar, então cada vez mais a competição. E eu tenho também um irmão que dá aula para curso de Direito e uma das coisas que fala sobre os juízes, o judiciário nosso, é porque a grande maioria deles nunca pegou um ônibus, nunca comprou uma bala, etc. Sim. O fato é que falta um pouco de acessibilidade na hora de julgar. Ele trabalha para a causa trabalhista, cada juiz é um mundo, E ele que não estava isso. E quando ele me falou isso, eu falei, poxa, que sacada, Realmente não tem vivência, de um operário, a dificuldade que é um trânsito, a dificuldade que é tal. Cada um com o seu fardo, evidente, mas não quer dizer que você possa ser injusto por isso, Tem muita
Mas isso é da pessoa. Não tem nada a ver com cargo, não. É da pessoa. Nós temos um amigo que ele trabalhou aqui no Lafran, na creche. Ele vinha de madrugada para trocar fralda de criança e para dar banho nos meninos aqui. Ele chegava aqui em torno das 4h30 da manhã. Toda semana ele tinha um dia que ele vinha. E durante vários anos ele trabalhou aqui. De vez em quando eu encontro com ele por aí nas tarefas voluntárias. Ele continua até hoje. E ele é juiz. E, no entanto, uma pessoa simples, comum, a bem dizer. A reforma íntima dele já é explorada, né, nesse caso da moral. Mas, infelizmente, exceção. Vamos pensar aqui. Joana de Ângeles, no seu livro Triunfo Pessoal, ela vem falar que são duas as principais causas ligadas às questões da baixa autoestima. Ela diz que as primeiras são as causas atuais. E as causas atuais se referem à família que a pessoa nasceu, à educação a que a pessoa foi submetida, ao tipo de contato e relacionamento que a pessoa teve desde a sua infância. Então, mães dominadoras, pais negligentes, situações de humilhação, de menosprezo, desde cedo, ajudam a construir uma personalidade com baixa autoestima. Então, isso é muitas vezes algo que a pessoa leva ao longo da vida se ela não parar para trabalhar. Outro dia, eu estava conversando com um senhor, ele tem cerca de 65 anos, e ele querendo justificar os problemas dele, falando assim, mas isso aí foi culpa do meu pai, porque ele dizia isso, ele fazia aquilo outro e tudo. E a voz do pai, que já está morto há muito tempo, ecoava dentro dele até hoje, e ele obedecia o pai até hoje. Eu falei assim, mas por que você, depois de adulto, não mudou essa história e não construiu algo diferente para você? Por que você insiste em ser teimoso e fazer aquilo que você sabe que é errado, que não é bom para você? Baixa autoestima, construída nessa existência. Mas situações de bullying familiar, muitas vezes um parente agressivo, frustrado, escolhe um outro mais tímido e mais frágil e, destrói a outra pessoa, através de falas, de colocações ou de atitudes físicas que subjugam a pessoa. E ela, então, desde pequena, vai construindo essa personalidade mais tímida, mais fechada, mais insegura, né, que vai dar numa baixa autoestima. Triste, difícil. Com a submissão? Assim, pessoas que têm uma baixa autoestima se submetem a situações que a gente não acredita. Que qualquer pessoa com uma autoestima razoável falaria assim, comigo de jeito nenhum. Mas uma pessoa com baixa autoestima, mesmo achando ruim, se mantém naquilo. Aceita, se submete. Então, essa situação ela pode perdurar ao longo da vida, se a pessoa não parar para trabalhar, para rever, para cuidar de si. Só que nós vamos pensar o seguinte, a vida, ela é justa, as leis divinas são perfeitas. Então, Joana de Ângeles ela diz que essas são as causas atuais. E as causas passadas? Ela fala de polarização. Pessoas que na última vida ou em vidas passadas carregaram cargos de poder, de dominação, poder econômico, social, abusaram disso, sentindo-se melhores do que os outros e com isso menosprezaram as pessoas com quem conviveram, com quem tiveram contato, subjugaram os outros sem se preocuparem com os sentimentos dos outros. Então invadiram os direitos dos outros.
Então essas pessoas que agiram com prepotência, com arrogância, usaram mal o seu livre-arbítrio em uma existência. Mas tudo aquilo que está polarizado por um lado, no momento seguinte, na busca do equilíbrio, vai para onde? Para o outro polo. Então a pessoa, quando nasce numa família que oferece esse tipo de situação, tem um motivo para isso. Não é que deva permanecer. Se você tem a possibilidade de ajudar, ajude. Se você tem a possibilidade de intervir, faça, ofereça o melhor. Mas a pessoa que acaba passando por esse tipo de situação ao longo da vida, passa porque o seu psiquismo atrai situações que lhe oferecem esse tipo de possibilidades. Então, sabe aquela fala que nós falamos assim, que a pessoa diz, olha, quando eu estou muito feliz, eu espero que alguma coisa de ruim vai acontecer a qualquer momento. Às vezes a consciência de culpa, porque é uma consciência de culpa, não é dessa existência. Porque se você investiga, é uma pessoa boa, do bem, está tentando agir certo. Mas o passado espiritual dessa criatura denota que ela carrega culpas de antes, culpas que não foram punidas. Então a pessoa sente que a qualquer momento alguma coisa de ruim pode acontecer. Então ela está feliz, mas ela não dá conta de receber essa felicidade. É o passado espiritual que se manifesta através do seu inconsciente, do inconsciente profundo, não é dessa existência. Então, por isso é tão importante agir no bem, fazer o bem, para que a pessoa gradativamente vá se liberando dessa consciência de culpa do passado. Provavelmente muitos de nós carregamos sentimentos de culpa de modo inconsciente, que podem aparecer dessa forma, através de uma autossabotagem, através da expectativa do pior, através do se submeter a relacionamentos difíceis no trabalho, com amigos, entre aspas, nos relacionamentos. Por que às vezes as pessoas se submetem a relacionamentos tão difíceis, complicados? Porque às vezes a pessoa não sente que ela vai dar conta de se relacionar com ninguém melhor do que aquela coisa que ela se relaciona. Porque tem relacionamentos que são muito complicados. Agressões, o outro fica diminuindo. É alguém que causa algo assim, ambíguo. A pessoa oferece por um lado e diminui pelo outro. Ela dá um agrado por um lado e submete pelo outro. Ela faz um afago para logo depois destruir. E a pessoa então, ela fica em dúvida, mas peraí, mas a pessoa é boa, porque ela tem um lado bom que está oferecendo, mas ela tem um lado perverso, que está diminuindo, ofendendo. Mas a outra pessoa, por carregar uma autoestima baixa, ela não dá conta de sair disso, de fazer um movimento de saída disso. Porque fala, não, mas a pessoa é bonita, não vou encontrar ninguém mais bonita do que ela. Mas é alguém que tem uma boa situação financeira e por aí vai. Ela se permite uma certa dependência, uma certa ligação, porque ela se sente menor. Então o outro faz o que quer. Mas é um problema de autoestima baixa, que precisa ser trabalhado. Então, por isso é tão importante a pessoa buscar se conhecer mais e entender por que ela carrega esse sentimento de culpa, de onde que vem isso? Por que isso daí se manifesta na sua vida desse jeito e ela deixa? Então, a maioria das perguntas que a gente vem a fazer, nós carregamos a resposta dentro da gente. Nós trazemos a resposta para a maioria das perguntas dentro de nós. A gente só não encontra porque a gente não busca, porque a gente não se pergunta. Então, trabalhar essas cicatrizes da infância, essas marcas que foram realizadas desde a infância. Porque o adulto ele dá conta de relativizar as coisas, de colocar filtros. Então, se alguém vai te xingar, vai brigar com você, você para refletir, mas olha,
essa pessoa está falando isso porque ela quer me agredir. Mas o que ela está dizendo não tem a ver, não. Ou então você pode até falar assim, olha, tem uma parte do que ela está dizendo que tem a ver, procede. Mas esse outro restante não cabe a mim. Então você vai buscar para você só aquilo que é seu. O que não te pertence, você não puxa para si. Mas com a criança não é assim. Com a criança, tudo aquilo que é dito para ela, ela absorve integralmente, sem questionar. Porque a criança não tem esses filtros que o adulto tem. Então, quando o adulto fala assim, olha, você é burro, a criança ela vai achar que ela é burra mesmo. Quando a mãe fala para a filha, que chegou com a nota 8 em casa, fala assim, olha, filha minha, tira a nota 10. O que essa mãe está dizendo para a filha? Que se ela não tirar 10, ela não é filha dela, não. Agora o que eu fico perguntando é assim, eu duvido que essa mãe que cobra 10 da filha, ela tirou 10 em tudo que ela fez o tempo todo. Porque pelo menos em termos de educação ela não está tirando 10. Às vezes nem o 8 ela tirou. Às vezes nem 8 ela tirou. Mas por que os adultos fazem isso? Porque aquela frustração deles, eles tentam suprir em relação aos filhos. Aquilo que eles não deram conta de conquistar, eles querem que os filhos façam. Então é terrível isso. Deixa o seu filho viver a vida dele. O seu papel é de educar. Educar para a vida, para ser uma boa pessoa. Agora, as escolhas que a pessoa faça em termos de profissão e de vida dizem respeito à própria pessoa. Os pais não têm o direito de tolir o livre-arbítrio dos filhos desse jeito. E serão responsabilizados por isso. Serão responsabilizados por esse tipo de atitude. Porque não é que os pais que educam os filhos de forma saudável, eles não dão uma prensa nos filhos quando precisa. Não é que eles não vão chamar a atenção dos filhos. Claro que sim. Só que eles vão ter essa cautela. Fala assim, olha, meu filho, isso aqui que você fez não está certo. Por isso e por isso. Então eu espero que a partir de agora você haja dessa outra forma, porque este aqui é o caminho. Então os pais têm o direito de fazerem isso, eles são os educadores. Agora, aquilo que os pais falam, eles têm que tomar muito cuidado com os filhos. Porque aqueles pais que estão dando tudo para os filhos o tempo todo, que são pais fornecedores, são aqueles pais gênios, né? Seu pedido é uma ordem. Esses pais estão criando filhos que serão adultos infantilizados. Serão aqueles adultos que acham que todo mundo tem que fazer tudo aquilo que eles querem. Só que a vida coloca essas pessoas em situações difíceis para que eles aprendam que não é bem assim. Mas às vezes a gente encontra aí adultos de 30, 40, 50 anos numa sala de espera que está todo mundo em silêncio, falando no celular tão alto que quase que não precisaria do celular, o outro lá ia escutar do outro lado do planeta, de tão alto que a pessoa fala. Porque ele não está nem aí para o outro. É um adulto infantilizado, egocêntrico, só dá conta de olhar para o próprio umbigo. Então, esse tipo de postura é uma postura infantilizada. Isso daí não tem nada a ver com boa autoestima. A pessoa está lá no ônibus, conversando em voz alta no celular também. A pessoa do banco de trás já conhece a vida da pessoa em 15 minutos. Se bobear, bate no ombro e fala assim, aqui, não é desse jeito não. Vai dar palpite, vai falar. Porque já que está socializando, né, a vida ali. Briga pelo celular. Briga pelo celular, fala das coisas. É meio que um Big Brother, assim. As pessoas não se importam muito com isso. Né? Elas querem aparecer, querem serem vistas, notadas, mas isso daí é autoestima baixa. É uma autoestima baixa. Então, a questão dessa forma de lidar tem a ver com aquilo que se diz, com a postura. Então, os pais, uma boa autoestima começa a ser formada desde a infância. E à medida que a pessoa vai agindo na vida e ela vai tendo bons resultados, esse feedback positivo naquilo que ela faz reforça a autoestima dela. E ela vai então
construindo ao longo da vida essa boa autoestima. Se a pessoa teve pais, uma família equilibrada, que auxiliaram, ela ainda assim pode melhorar ainda mais essa autoestima dela, que já é boa. Mas quem nasce numa família adoecida, nos relacionamentos, foi abandonada, passou por situações difíceis, até de abuso, essa pessoa pode trabalhar essa baixa autoestima e reverter a situação. Sempre é possível. Sempre é possível. É lógico que às vezes a pessoa precisa de buscar uma ajuda mais especializada, porque podem existir questões que são tão profundas que só uma conversa amiga não é suficiente para resolver. Não basta às vezes o amigo ou a amiga falarem assim, não, sua roupa está bonita, porque às vezes cada roupa que a pessoa vai pôr, ela se sente insegura, ela nunca sabe se está bem, ela tem que ficar pedindo opinião para os outros, para cada escolha que ela vai fazer. Isso é uma baixa autoestima. Então vamos pensar o seguinte, Jesus, ele reforçou a regra áurea. Qual é a regra áurea? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a gente sabe que a questão da autoestima, do alto valor, tem a ver com o alto amor. É impossível amar a Deus sem antes amar ao próximo. E é impossível amar ao próximo se você não tem antes o alto amor. Então, primeiro, cuide de si, ame a si, busque o melhor para si, que não tem nada a ver com egoísmo. O alto amor busca o melhor para si sem lesar a ninguém. Sem lesar a ninguém. Pensem nisso. Então, o alto amor é uma proposta de crescimento, é uma proposta evolutiva. Amar a si tem a ver com você se conhecer, tem a ver com você saber da sua filiação. Nós somos filhos de Deus, mas tem muitas pessoas que agem como se Deus tivesse se esquecido delas. Quantas vezes as falas são, mas eu acho que Deus se esqueceu de mim, porque olha só quantas provas e dificuldades eu estou passando. O Espiritismo vem ao socorro, facilitando nessa compreensão, para que a gente possa trabalhar a nossa autoestima, dizendo que nós somos seres imortais, que as experiências que nós passamos agora, se estão sendo difíceis, são transitórias. Se nós, apesar de termos tido todo o cuidado ao fazermos escolhas, ainda assim algo de ruim aconteceu, é porque estava na pauta das nossas necessidades de passar por isso. Mas lembrando que na maioria das vezes são escolhas precipitadas da nossa parte, descuidos nossos. Então a gente tem que parar de fazer escolhas precipitadas, sob pressão. Para e pensa. Se você não se sentir seguro para responder na hora, fala, depois eu respondo, depois eu decido, mas escolha com sabedoria, com prudência, com inteligência, com discernimento. Você pode construir o seu futuro. Aquilo que você vivencia hoje, foi você que construiu antes, com as suas escolhas. Então, busque o melhor, oferecendo o melhor. Uma pessoa com boa autoestima cria um ambiente bom e saudável por onde a pessoa se encontra, por onde ela passa. Jesus, ele tinha tão boa autoestima e tanta humildade que o jovem disse, bom mestre. E ele disse assim, mas por que você me chama de bom? Bom só tem um, que é meu Pai. Falando de Deus. Então ele reconhecia o abismo de evolução entre ele e Deus, apesar de Jesus ser um espírito crístico, mas ele em nenhum momento agiu com submissão, com subserviência. Ele silenciou quando não tinha nada para dizer. Quando nada que ele dissesse faria diferença naquele momento. Então, agir com essa postura é agir com discernimento. Ele disse assim, vós sois deuses. Tudo aquilo que eu faço, vocês poderão fazer e muito mais. Vocês são a luz do mundo, o sal da terra.
Jesus já antevia o nosso futuro, porque existe um determinismo que irá nos alcançar a todos, sem exceção. É um determinismo que fala que nós estamos destinados, fadados à felicidade. Todos nós iremos alcançar uma felicidade plena, sem mácula, à medida que nós nos depurarmos, à medida que nós conquistarmos esta felicidade. Mas nenhum de nós está impedido de sentir a felicidade na medida que nós damos conta de recebê-la, na medida do nosso entendimento, da nossa evolução. Então, construir a felicidade passa por trabalhar a autoestima, por buscar o melhor, oferecer o melhor. Então, autoestima é construção. Durante o período da infância, tem a ver com a nossa ancestralidade, mas a partir daí tem a ver com aquilo que a gente faz de nós mesmos. Nós somos livres para escolher. Somos livres para criar um novo futuro, criar algo diferente para a gente. Então é inteligente buscar o melhor. Gente, fiquem com Deus. Até uma próxima vez. Vamos fazer a nossa prece.